Boa noite, igreja, graça e paz. Amém. Eu quero dizer para você que está aqui, que está nos vendo pela internet, pelo Facebook, ao vivo. Você está na igreja Batista Peniel, que é minha praia, em Itapema. Fica entre a rua 214 e a 206. Você chega aqui de qualquer jeito. Se você vier, ainda dá tempo se você correr. Mas se você não puder vir, vem amanhã. Venha nos cultos que acontecem todo domingo aqui. Pastor Luiz vai cuidar muito bem de você, Pastor Ricardo, os pastores da igreja. Tá bom? Querido, você está pronto? Amém. Então cutuca quem está do teu lado aí e fala assim: Deus vai falar com você. Amém. Pastor, de fato, eu não sabia sobre o que eu ia ministrar. Eu vim na minha cabeça ministrar sobre libertação familiar. Eu vou ficar na libertação familiar, mas eu vou dar uma passeada na Bíblia, tá bom? E eu pedi aqui para o pastor Ricardo colocar 3 cadeiras aqui em cima. Obrigado, assim tá bom. Porque hoje eu vou falar sobre gerações e sobre heranças familiares. A Bíblia fala sobre paternidade. O apóstolo Paulo, ele escreve uma carta a Timóteo, por exemplo. O seu filho na fé, ele gerou Timóteo pela fé com lágrimas, com dores de parto. A herança espiritual é algo que é fundamental na vida da gente. Se eu pergunto para você assim: quem foi teu pai na fé? Quem te levou a Cristo? Às vezes o teu pai na fé foi a tua mãe, foi a tua avó, foi o teu próprio pai, foi um vizinho, foi um amigo, foi um parente. Teu pai na fé foi alguém que te levou para Jesus, te gerou em Cristo. Nós temos, por exemplo, os nossos pais que nos vocacionam. O meu chamado pastoral, ele vem logo depois que eu me converti. Eu me converti, 6 meses depois eu entrei no seminário. Eu já estava pregando com 1 ano de fé. Eu achei algo incrível na igreja evangélica, porque eu venho de um lar, meu pai ateu, minha mãe católica, eu era bem católico, e o católico não lê Bíblia. É muito difícil ter um católico que lê Bíblia. Tem os católicos que lêem a Bíblia e acabam se convertendo como eu. Mas o católico normalmente ele não lê Bíblia, ele está acostumado a uma liturgia da missa. Você sabe o que significa a palavra missa? Missa significa sacrifício. Então, você chega lá, lê aquilo, tem aquela homilia, a pregação do padre. Você tem algumas regras que deve obedecer. Você deve confessar pelo menos uma vez ao ano seu pecado ao seu padre. Celebrar na Páscoa a chamada comunhão. E é mais ou menos isso. Sexta-feira, chamada santa, você não come carne e acha que por isso você vai para o céu, e não é nada disso. Eu chego na igreja evangélica e começo a ler a Bíblia. Eu descubro que dentro do meio do povo de Deus, o povo de Deus não lê a Bíblia. O próprio povo de Deus perece por falta de conhecimento. Eu tenho lidado com a libertação e ensinado e formado pessoas. Deus me deu isso como um presente. Eu ensino, a gente estabelece o culto de libertação. Em nossa igreja, o culto de libertação acontece toda sexta-feira. Nós escolhemos a sexta-feira porque a gente pode estender um pouquinho mais o culto, às vezes, e atender aquelas pessoas que estão feridas, machucadas, aprisionadas. Aquele texto de Marcos 4, afluíam para ele os loucos, os lunáticos, os endemoniados, os paralíticos, e ele os curava. Atos capítulo 5 repete isso: afluíam para os discípulos e eles eram curados. A igreja precisa de cura, gente. As pessoas entram dentro da igreja machucadas, abandonadas. Aquilo que a gente recebe dos nossos pais atinge profundamente a nossa vida. Todos nós somos fruto de um sistema familiar. Você pega um garoto, por exemplo, nós trabalhamos com jovens drogados. Eu não, minha igreja. O que você percebe com um garoto que usa droga? O problema não é a droga, não é a cachaça, não é a maconha, não é o crack, não é a cocaína. Existe algo por trás disso.
problema não é o traficante que vende droga para ele. Há algo por trás disso. Por trás dessa fuga existe uma ferida, existe um abandono, um abuso espiritual, existe uma ausência da figura do pai, existe uma violência doméstica. Você pega um garoto, pastor, e ele está se matando com a droga, você pega ele, tira ele de casa e leva para uma casa de recuperação. Tem muitos nomes que se dá, desafio jovem, enfim. Você leva para uma casa de recuperação, ele fica lá 6 meses, 9 meses, e volta de lá, ele volta limpo, desintoxicado, sem o vício, com pureza, cheio de Deus. Ele vai para casa, volta para casa, menos de um mês ele está usando droga de novo. Por quê? Porque o lar dele é tóxico. Existe um ambiente ali nocivo dentro de casa. Por que que as pessoas fazem 18 anos e falam assim: mãe, tchau, não quero mais saber de você? Por quê? Porque o ambiente da casa dele é um ambiente brutal, de violência de palavras, de confusão, de ignorância, de rejeição. Aquilo que a gente faz, a gente promove na vida dos nossos filhos, inclusive nossos filhos na fé. Você quer ter, pastor de vocês, eu falo pouco, mas eu observo muito às vezes. Ele levanta às 5 da manhã. Ele foi dormir mais de 1 da manhã ontem. Ele levanta para orar. Então, quando um filho na fé vê o pai, ele fala: eu quero ser igual a ele. Agora, se você é um pai que é relapso, não adianta você dizer que meu filho não lê a Bíblia se você também não lê. Não adianta você querer que teu filho levante às 5 da manhã se você não levanta. Não adianta você querer que seu filho seja um homem de Deus se você não é. Meu filho, você tem que trabalhar, mas você mesmo não trabalha. Então aquilo que você faz, você gera conforme aquela espécie. Nós produzimos segundo espécie. Você não pode, uma azeitona, uma oliveira não produz figo, gente. Você vai produzir aquilo que você é. Um manancial, se ele dá água doce, vai sair água doce. Se na fonte tem água doce, você vai beber água doce da fonte, no rio. Se for água amargosa, vai ser a Jericó, amigão. É a história de Jericó. Se um profeta não for lá deitar sal grosso na fonte, a água vai continuar. Eu bebi a água da fonte de Jericó. Até hoje a fonte, pastor, é de água doce. Você vai lá para beber. Então, querido, eu quero que você entenda isso. Então, a mensagem de hoje, eu quero que você acolha assim com muito carinho no coração, porque Deus falou comigo hoje o dia inteiro, e ontem à noite eu dormindo, eu fiquei pensando nela. Tá bem assim? Abra sua Bíblia, se você puder ajudar. Juízes capítulo 2, de 6 a 11. Juízes capítulo 2, de 6 a 11. Você vai conseguir colocar, filhote? Não? Vai? Pela fé e em nome de Jesus. Juízes, capítulo 2, de 6 a 11. Está ali. Você consegue ler daqui? Você está sem Bíblia? Diz assim: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um para a sua herança, a fim de possuírem a terra. O povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué, que tinham visto toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a favor de Israel. Morreu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no território da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, para norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E após ela levantou-se uma outra geração, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos seus olhos, servindo aos Baalins, começaram a servir aos ídolos. Juízes 2, de 6 a 11, amém? Feche seus olhos. Pai, no nome do teu filho Jesus de Nazaré, nós anunciamos a chegada do reino dos céus.
rejeitamos todo espírito de mentira, toda boca mentirosa das trevas. Nós costuramos agora em nome de Jesus. Repreendemos e anulamos toda voz que não venha da parte da voz do Espírito Santo de Deus. O Senhor Deus tem toda a liberdade em nosso meio. O Senhor Deus é nosso convidado. O teu Espírito Santo tem toda a liberdade para ministrar e nos ensinar essa noite, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Amém, queridos? Eu pedi para colocar aqui, pastor Ricardo, colocar 3 cadeiras aqui. Isso significa que ao final do culto, entenda o que eu vou dizer, você vai se levantar daí e vai sentar numa dessas cadeiras aqui. E só tem uma cadeira certa. Eu espero que você sente na cadeira errada. O texto de Juízes fala de uma geração de Josué. Uma geração que repetiu com Josué. Em Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma geração de crentes. Uma geração que toma a terra da promessa. Uma geração que recebe a imposição de mãos de Moisés. Moisés, ele reparte a unção. É por isso que é tão importante a mão do pai sobre a cabeça do filho, a mão do pastor sobre a cabeça dos pastores auxiliares, daqueles que são seminaristas. Existe transferência de unção, querido. Querido, existe a autoridade de Deus sobre a sua vida. Falamos sobre isso ontem aqui. Você que é pai, que é mãe, você tem que colocar a mão no ventre quando seu filho estiver no ventre, desde o início. Você que é avô, você é capaz de ser duplamente abençoador. Você abençoa seu filho, abençoa seu neto. Aquilo que você fala, constrói no mundo espiritual uma realidade. Aquilo que você diz, gente, lança no mundo espiritual uma flecha de fé. Isso não é brincadeira. Quando Moisés, ele abençoa o povo, quando termina o livro do Deuteronômio, ele antes da terra da prometida, ele chama cada uma das tribos, e tudo aquilo que ele libera sobre a tribo de Rúben, de Simeão, de Levi, de Gade, de Naftali, de tudo que ele fala se cumpre. Pensa em 12 filhos. Gente, Deus, ele tem mais do que aquilo que você pode pedir. Deus, ele não se gasta. Deus não fica cansado de te abençoar. Você pode pedir algo para Deus agora e pode pedir algo para Deus daqui a um segundo. Deus é um Deus, gente, que fala assim: pede-me e te darei as nações por herança. Quando a gente fala de abençoar uma geração que vem depois de nós, significa a gente viver de uma maneira que aquilo que o meu filho veja, aquilo que o meu neto veja, diga para ele assim: eu quero ser igual ao meu pai. Você é a cara do teu pai. Nasceu, você olha assim, Miguel. Miguel é a cara da Patrícia, mas ele também é a cara do Alan. Você olha e você percebe, fala assim: é igualzinho o papai, é igualzinho a mamãe. Ele aprende contigo. Josué serviu a Deus de um jeito tão profundo, que ele lutando contra os amorreus, ele fala: tu sol para em Gibeon, tu lua detenha-se no vale de Ajalon. No capítulo 5 de Josué, ele faz uma aliança com o Senhor. O judeu é um povo muito peculiar. Por exemplo, nós somos homens. Eu vou no banheiro, primeiro eu faço a minha necessidade, depois eu lavo a mão, não é isso, gente? O judeu não. Primeiro ele lava a mão. Ele tem uma cerimônia para tocar na genitália masculina, sabia disso? É o local da aliança. Deus faz uma aliança com Israel no prepúcio do homem. Deus faz uma aliança com Israel dizendo assim: se eu despojar da carne, é sangue. Existe santidade na sexualidade, por exemplo. O judeu não toca na própria genitália, no seu próprio órgão sexual, se não lavar a mão. É lógico que isso apontava para uma pureza espiritual. As coisas lá de trás são sombras de bem-vindouros. Mas é muito interessante você aprender. Eu vou para Israel
Eu aprendo muito com aquilo que eu vejo. Quando você é um pai espiritual, você ensina o seu filho a levar Deus a sério. Quando você é uma mãe espiritual, você ensina o teu filho a viver a realidade espiritual a sério. Josué foi um homem de Deus. Josué, ele para diante, presta atenção, gente, de Jericó, é uma fortaleza. E quando ele chega em Jericó, ele sabia que o povo de Moisés tinha fracassado. Os 12 espias, eles voltam murmurando. Pega Êxodo capítulo 33, você vê que miséria que aconteceu. O povo vai passear pela terra e diz assim: a terra tem gigante, a terra mana leite e mel, mas os inimigos nós não podemos vencê-los, nós somos como gafanhotos diante deles. Gente, Deus se irrita tanto com aquilo. Um Deus tão poderoso que arrancou eles com o braço forte do Egito, que mostrou sinais, que mostrou maravilhas. Um povo que nunca viu a promessa. Nós estamos falando de conquista, querido. Nós estamos falando de gente que conquista. Sabe por que aquele povo não conquistou? Pega a história de Josué. Você vai ver, de Números, você vai ver assim, o povo andando em círculos no deserto. Ele quase chega na promessa e volta. Ele quase chega na terra que manda leite e mel e volta. Ele quase chega para vencer e volta. É gente que vive uma vida cíclica de derrota. Todo ano ele começa com promessa. Senhor Deus, esse ano eu leio a Bíblia inteira. Ele chega em Gênesis e começa a ler. Chega em dezembro, ele não terminou Gênesis ainda. Como é que ele vai chegar a Apocalipse? É gente que não consegue vencer. Josué dá para mim uma visão. Esse texto, segundo de Juízes 2, quando fala que Josué foi sepultada e se levantou uma geração que não conhecia o Senhor, pior do que isso, serviu aos ídolos, serviu aos balins. Já imaginou, pastor? Já imaginou? Amanhã está seu filho aqui, ó, está seu neto. O seu neto chegar aqui nessa igreja, pastor, e colocar um monte de altar com ídolos aqui. O senhor já pensou nisso? Já pensou, você serve a Deus e ao Senhor, e teu filho ir para um terreiro? Você acha que isso não acontece? Você acha que isso não acontece? Já viu a quantidade de criminoso que está dentro de presídio hoje, que é filho de crente? Você já viu isso? De gente desviada. Você quer ver uma coisa aqui, ó? Quem aqui na igreja conhece uma pessoa que já foi crente, já esteve na igreja, já falou do amor de Deus, já falou de Jesus, e hoje está afastado? Levanta a mão assim. Quem conhece? Levanta, vai levantar bem alto. Pastor, eu conheço alguém. Agora fica com a mão levantada e olha para o lado. Olha para o lado. Olha a quantidade de gente crente que está fora da igreja. Dá uma olhada. Pode abaixar sua mão. Pastor, para cada crente que tem na igreja, tem um crente fora. Para cada crente que está convertido, tem um crente desviado. Josué serviu a Deus, mas depois dele tinha uma geração que não serviu a Deus, que serviu aos ídolos, que serviu aos balins, fez o que é mal aos olhos do Senhor. Essa aqui é a geração de Josué. Essa geração viu os muros de Jericó caírem. Essa geração venceu os 5 reis confederados. Essa geração é uma geração que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué está aqui, ó. Só que depois vem uma geração dos anciãos, que serviram a Deus, conforme Josué, que ouviram falar dos milagres, que ouviu falar de Jericó cair, ouviu falar que o monte, é interessante isso, ouviu falar que o Jordão se abriu, e eles passaram pelo Jordão. Na passagem, na área que eles passam, o Jordão tem 13 metros de profundidade. A área que eles avançam sobre Jericó. Eu fiz batismo lá, de frente para Jericó. Batizei um time lá. É uma água profunda, você morre afogado ali, meu irmão. Diz que eles cercam aquilo tudo com grade, porque senão o rio leva a gente. Aqui, gente, há uma geração que conhecia o Deus dessa geração de ouvir falar. Sabe o que acontece? Se levanta uma terceira geração que não conhece a Deus, que não conhece as obras de Deus e que serve aos ídolos. A distância, escute isso, entre a vitória e a desgraça é uma pessoa só, é uma geração só.
que não sabe se é ou se não é. Essa é a distância. Basta um filho que não leve Deus a sério para que o seu neto não sirva ao Senhor. Eu quero chamar essa geração aqui de geração conquista. Eu vou chamar essa geração aqui de crise. E essa geração aqui é meio mussarela, meia calabresa. Isso aqui é não fede, não cheira. Ah, aliás, pastor, eu fui criado no Rio de Janeiro. E a gente, você sabe como é que é, você tira para o ímpar. Você vai jogar bola. E aí, quem vai ficar no meu time? Então você tira para o ímpar, 2 goleiros, os 2 craques, Neymar e Messi para o ímpar. Ah, eu quero fulano, eu quero Beltrano. Aí tem aquele um que ninguém quer jogar com ele, que ele é muito ruim. Ele é um perna de pau, a natureza marca ele. Já viu? Aqui tem a expressão café com leite. Fulano é café com leite, já ouviram isso? Ele pensa que está jogando, mas não está. Ele chuta a bola para fora, mas não vale. Ele bota a bola para o escanteio, não vale. Ele pensa que está lutando, mas não vale nada. Pronto. Essa geração então aqui vai ser chamada geração café com leite. Quando se fala de gente que sentou aqui, você olha que essa geração ela conhecia Deus e conhecia as obras de Deus. Quem está sentado aqui, gente, conhece Deus. Quem está sentado aqui vive para Deus, vive para a glória de Deus. Conhece Deus. E quem está sentado nessa cadeira aqui é aquele que não conhece Deus, mas conhece aquilo que papai contou. Ele não tem história nenhuma para contar, mas diz: vovô era um homem de fé, vovó era do reteté, vovó era sapatinho de fogo, vovó orava, curava o enfermo, vovó abençoava. Ele conhece as histórias da vitória do papai, mas ele não tem história nenhuma, porque ele não conhece a Deus, ele só conhece as obras de Deus. Ele conhece Deus de ouvir falar. É uma geração que conhece a Deus por tabela, não experimenta uma oração respondida, não experimenta uma vida de vitória, não experimenta uma vida de ousadia. Sabe qual é o resultado? Uma geração aqui que nunca ouviu falar de Deus, não conhece Deus e tem raiva de quem sabe. Está aqui. Essa geração aqui é uma geração que ora. Essa geração é uma geração que busca a Deus com profundidade e jejuns. Sabe quem é essa geração aqui? É a geração que não ora, mas pede para o papai orar, pede para o pastor orar. É uma geração que não tem intimidade com Deus, mas sabe quem é que tem intimidade com Deus. E essa geração aqui não ora e pergunta assim: para que oração? Quando se fala de conquista, gente, a gente olha para homens de Deus. Noé sentou aqui, gente, sim ou não? Sentou, gente. Um homem do meio de uma geração perversa, cruel, uma geração que abandonou Deus. Esse homem, ele constrói uma arca, e pela arca, ele salva aquele mundo que estava prestes a morrer, no juízo do dilúvio. Aí sabe quem senta aqui, gente? Não é? Tem 3 filhos, Sem, Jafé e Cã. Quem senta aqui é Cã. Um homem que diz assim: pastor, mas ele é trabalhador, ele ajudou a construir a arca, ele ajudou a construir a igreja, ele abençoou o povo. Mas quando o papai está fragilizado, ele envergonha o pai, ele desonra o pai e a mãe. Quando o papai está passando por uma crise, ele é o primeiro a falar mal. É alguém que não consegue liberar uma palavra de bênção sobre a vida do pai e da mãe. Sabe qual é o resultado? De um homem aqui, ó, que na igreja é crente e fora da igreja é o diabo, que na igreja ora e fora da igreja vive em site pornográfico, que na igreja é crente, mas quando vai fazer negócio é maligno. Sabe qual é o resultado de Cã? Noé, Cã, Canaã. Canaã é 3 vezes maldito em Gênesis capítulo 9. 3 vezes, maldito será Canaã, maldito será Canaã, maldito será Canaã. Você vai hoje no território da Cisjordânia,
Vai na Palestina, pastor. Pastor, um dia nós vamos juntos lá. A igreja podia dar uma passagem para o pastor e para a pastora e para Israel. Pô, gente, você não investe no seu filho assim? Você não quer que seu filho seja melhor? Quer ou não quer? Você não dá o melhor curso para ele? Gente, se você levar os pastores de vocês para Israel, ele vai voltar aleluiado, gente. Vou voltar com a unção do óleo do trono de Deus. Viu? Liberei uma palavra aqui, pastor? Faça, gente. Pastor, tranquilo, faz uma oferta um dia e resolve isso. Receberam isso? Estamos aonde? Canaã? Palestina. Você está em Israel. Pensa um lugar, pessoal, tem seguro. Seguro. Você tem um ambiente de segurança social, de segurança emocional. Ninguém te mexe. Você joga a carteira no chão, ninguém te rouba, não, e coloca mais $100 e te devolve. Lugar seguro. Gente, quando a gente entra no território da Cisjordânia, da Medá, você entra numa favela. Você fala, não, isso aqui não é Israel. Dentro de Israel. Você vai para Jericó, Ramala, Gaza. Maldito seja Canaã. Pensa um menino que está aqui, que teve um pai que não levou a fé do vovô. E um menino se torna maldito. Maldito será Canaã. Você pega a vida de Abraão. Abraão sentou aqui, gente. Sim ou não, igreja? Sentou. Abraão, queridos, amigo de Deus, esconderei eu. Está lá Abraão nos carvalhais de Manre. Deus vem para falar com ele. Vem Deus e 2 anjos. Esconderei eu de Abraão, meu amigo. O que eu vou fazer com Sodoma e Gomorra? Abraão é pai da fé. Você sabe por que você está sentado nessa cadeira aqui, querido? Por causa de Abraão. Ele é pai espiritual de todo aquele que recebe Jesus pela fé. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Gálatas 3, verso 8. Gálatas 1, verso 9. Eu e você somos filhos de Abraão pela fé. Um homem, gente, que pega o único filho dele, que leva para Moriá. Moriá é Sião, é Jerusalém, é Jebus, e me dá teu único filho. Você já passou nisso? Tem gente que não consegue entregar nem a primícia do ano novo aqui. Nem a primícia não consegue entregar. Abraão pega tudo o que ele tem. Um homem que espera 100 anos para ter um filho. Me dá teu filho. Ele pega o filho. E quando ele vai sacrificar, o anjo fala assim: porque você não poupou? Você gosta de poupar, não gosta de poupar? Deus fala: porque você não poupou teu único filho. Você não poupou teu único filho. Olha para o céu e conta as estrelas. Assim vai ser tua descendência. Olha para a terra, olha para ver se consegue contar o grão da areia. Assim vai ser tua descendência. Porque você não me poupou teu único filho. Eu vou te dar filho lá em Itapema, lá em Meia Praia. Você tem que entender que existe honra. Abraão sabia disso. Provérbios 3, verso 9 diz assim: olha, honra o Senhor com as primícias da tua renda. Primícias. Se encherão as tuas fazendas e transbordarão os seus lagares. Significa, sabe o que? Fartura, abundância. Você quer aprender sobre primícia, pastor? Existe uma lei da primícia. A Bíblia é cheia de leis. Essas leis são como, por exemplo, a lei da gravidade. A lei da gravidade, uma força que atrai todo o corpo para a terra. Então, aqui está essa Bíblia, se eu solto ela, a gravidade é a lei. Essa lei, ela vai ser cumprida. A lei da primícia diz: você quer prosperar e vencer financeiramente? Entregue a primícia. Gostei muito do que você falou, pastor Ricardo. Amanhã é dia de primícia. Aí sabe o que a gente faz? Não nem vou amanhã, porque amanhã vai ter o dia da primícia. Quem perde é você. Porque no reino de Deus, coisa bem-aventurada é dado do que receber. Só que no teu coração, o coração do ser humano é tão avarento que ele fala assim: eu vou pegar para mim. E aí sabe o que acontece? Tem um monte de gente aí ganhando dinheiro ilicitamente, usando o nome de Deus, que suja o nome dos pastores. Aí olha para o pastor e diz que pastor é ladrão. Não, você não me conhece. Você não conhece a minha declaração de imposto de renda? Que história é essa?
Dinheiro, querido, é abençoador na sua vida, mas ele pode te escravizar. Gente que vive escravo de mamão. Tu acha que é fácil a vida de um homem que é escravo de mamão? Que só pensa em dinheiro, que organiza a vida em torno do dinheiro. Você pensa que é fácil? Não é fácil não, querido. Ele é escravo, porque o dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo senhor. Se eu fosse falar de dinheiro hoje, eu diria: pai rico, filho nobre, neto pobre. Vovô, papai e filhinho, mas eu não vou falar disso. Abraão, amigo de Deus. Sabe quem senta aqui, gente? Filho de Abraão, Isaac. Isaac é filho de um grande pai, é pai, e ele é menos ilustre do que o seu filho, mas ele não tem história nenhuma para contar. Quem é que sabe uma história de Isaac aqui? Levanta a mão, uma história. Está vendo, gente? É um homem que ele é induzido pela mulher dele. Sabe quem manda aqui? É o governo de saias, Rebeca. E olha aqui, eu vou dizer uma coisa para você, querido. A melhor coisa que tem para você é casar. A mulher, ela tem um papel fundamental dentro do casamento. A mulher é coluna em casa. Está vendo essas colunas aqui, ó? Sabe por que esse teto não cai? Porque tem coluna. Ó, que mulher, você é coluna. Mas quem dá direção em velocidade é seu marido. Se você quer mandar e teu marido quer mandar, a casa dividida não subsiste. Por que os relacionamentos naufragam? Porque a mulher quer ir para um lado e o marido quer ir para o outro. Vocês têm que chegar num acordo. Vocês vão ter que chegar num acordo. Porque se vocês concordam na terra, o céu é afetado. Mas se vocês não concordam na terra, a tua casa vai ser destruída. A sua filha vai ver você rebelde. O seu filho vai ver você sem comandar a tua casa. Alguém existe. Deus deu liderança ao homem. Isso não é machismo. Deixa de ser bobo. Olhe para mim, mulher. Vou repetir o que Deus disse. Não brinque comigo, não. Deus diz: o teu desejo será para o homem. Ah não, você é feminista, então vai ser infeliz. Eu lamento dizer isso para você, porque existe um papel de felicidade. Não existe, a palavra submissão é tão ruim, mas tão ruim, porque ela é muito mal compreendida. Uma pessoa submissa é uma missão. O que é o submarino, gente? Submarino, ele está debaixo da água, ele sustenta a coluna de água. Quem fez mergulho aqui, vocês são da praia, eu já fiz. Você conhece lei de Henry, você conhece lei de Boyle Mariotti. Você trabalha com a submissão debaixo da água. O submarino trabalha com isso. Ele sustenta a vida para quem está debaixo do mar, quem está sob pressão. É isso que a mulher faz. Sabe qual é o papel da mulher? Acolher, aglutinar. No domingo você não vai almoçar na casa do vovô, vai, você vai almoçar na casa da vovó. Estou mentindo, gente? Não, porque o papel da mulher é acolher, o papel da mulher é juntar, é trazer para perto. Sabe qual é o papel do marido? É dar direção, é suprir, é amar, é proteger. Você tem que colocar do teu melhor ali para aquela família. É o teu papel, homem. Você precisa reagir. Vocês estão entendendo isso, gente? Isaac, ele é filho de um grande pai, e o seu filho é mais ilustre do que ele. Sabe quem senta aqui? Jacó. Nome do sujeito, enganador. Ele aprende a ele engana todo mundo. Aí no final ele vai ser enganado lá na casa de Labão. Labão não vale nada. O Lobão é legal, gente, mas Labão, misericórdia. Eles estão brigando dentro do ventre. Jacó e Esaú brigam dentro do ventre. Raquel vai orar. E Deus fala para ela assim: aqui no teu ventre tem duas nações. A mulher pensa assim: não, eu vou abortar e não vai dar nada. Você está abortando a nação. Esse menino, ele aprende a ser maligno dentro de casa. Mamãe que ensina ele a trapacear. Mamãe pega o telefone e fala assim: filhinho, vem cá, vou te ensinar, o mundo é dos espertos, vamos fazer negócio aqui, você vai ganhar dinheiro fácil, vamos tirar dinheiro de otário. É assim que fala. Ele aprende a negociar dentro de casa. Ele rouba o pai, ele rouba o irmão. Vou falar uma coisa para você, eu vou ter que descer um pouquinho aqui, eu já vou subir de volta. Você sabe o que custou aquela mentira de Jacó?
Ah, me dei bem. Se deu bem? Se deu bem. Você roubou e se deu bem? Leia Zacarias 5,3 para ver se você se deu bem. Leia a maldição da Bíblia para o ladrão. Sabe o que custou para Jacó ele ir lá e tomar a bênção do irmão? 20 anos escravo na terra de Labão. Labão é uma figura de autoridade tão perversa, tão maligna. É um dos piores pessoas da Bíblia, Labão. Capítulo 30 de Gênesis, ele fala o seguinte, ó: você mudou o meu salário 10 vezes. Um homem que lança as 2 filhas na arena de um casamento bígamo. Isso que é Labão. É isso que dá, ó. Uma mamãe aqui ensinando o filhinho a fazer bobagem. A gente aprende uma sexualidade pervertida dentro de casa. A gente aprende vendo papai fazer, vendo mamãe fazer. Isso é abuso. Gente, isso é abuso. Você constrói um quadro de sexualidade maligna. Você pega para a mulher samaritana e Jesus está lá conversando com ela e fala assim: quero água, e ela está com sede, ele também está, eles começam a conversar, até que ele fala assim: veja que você é profeta. Ele fala: chama o teu marido. Ela falou: não tenho. É verdade, você teve 5. Você teve 5, agora que você tem não é teu. Olha para mim aqui, querida. Olha o que eu vou falar para você. Quanto mais parceiro sexual você tiver, mais solitário você vai ser. Porque o casamento, ele foi estabelecido por Deus para construir, para encher, para a minha carência de solidão. Não é bom que um homem esteja só. Fale-ei uma ajudadora. Deus dá uma mulher por quê? Porque existe uma lacuna, um buraco emocional, afetivo dentro do coração de Adão. Ah não, transa com todo mundo. Pode transar com todo mundo. Você vai ver a tua vida no final. Quando você fala assim: eu não consigo amar ninguém. Eu casei com a mulher que eu queria e sou sozinho. Eu casei com o cônjuge que eu queria e eu me sinto triste. Não discuta com Deus, querido. Deus, é quando Ele fala para você, Ele não está te colocando numa camisa de força, te proibindo de fazer as coisas que são boas. Ele está te dando algo bom para você desfrutar com o seu marido, Não se faz sexo antes de casamento. Sexo antes do casamento é casamento ruim. Você se liga, aquele que se deita com a prostituta, 1 Coríntios capítulo 6, se faz uma só alma com ela. Você se liga a ela, você fica aprisionado nela. É uma aliança de alma. Quando eu ministro sobre sexualidade, a aliança de alma é uma das questões mais terríveis que tem. Porque o sexo produz muito prazer. Muito prazer. E tudo que é bom o diabo distorce. Tem a igreja de Deus, tem a igreja do diabo. Tem o profeta de Deus, tem o falso profeta. Tem o casamento de Deus, agora é uma bagunça. E ele diz: não, você tem que ir mesmo atrás da tua felicidade. Eu quero é ser feliz. Eu não quero saber dessa mulher. Eu não quero saber desse marido. Eu não quero, Querido, você não vai ser feliz nunca. A tua vida fica ligada lá ao primeiro que você teve. Não tem jeito. Tiveste 5, que você tem não é teu. Jacó teve 4 esposas, gente. 4. Raquel, Lia, Bila e Zilpa. A casa dele era uma confusão. Aliás, Arthurzinho, meu filho, está aqui. Ele garoto, lendo a Bíblia. Pequenininho ainda, devia ter uns 7, 8, 9 anos. Ele vê Jacó com 4 esposas. E ele vira para mim um dia, muito espertinho. Assim: pai, quando eu crescer eu posso casar com 4 esposas? Uma morena, uma loura, uma ruiva. Posso escolher 4? Eu olhei bem para ele e falei assim: filho, abaixa o short que eu quero ver uma coisa. Quantos pintos você tem? Ele disse: 1. Então você só vai ter uma mulher. Ah, entendi. E se eu tivesse 4? Tivesse 4, você podia ter 4. É uma aliança que você faz. Aqui sentou Abraão, aqui sentou Isaac, aqui sentou Jacó. Sabe quem sentou aqui, gente? Moisés sentou aqui. Moisés é um homem de Deus, o mais manso sobre a face da terra. Moisés é um cara que ele pega um povo que não é povo
numa ponta, e na outra ponta ele entrega uma nação para Josué. Aqui sentou Moisés. Moisés é um cara de Deus, gente. Sabe quem senta aqui? Arão. Arão senta aqui. Sabe quem é Arão? Sacerdote, pastor. Eu uso um turbante, tem uma placa, santidade ao Senhor, um peitoral, um éfode cheio de pedras preciosas. Ele entrega a oferta ao Senhor. Ele é o homem que entra no Santo dos Santos. Ele é o sumo sacerdote de Israel. Esse homem é Arão. Mas quando ele é apertado, ele constrói bezerro de ouro. Quando o povo começa a apertar ele, em vez de ficar do lado de Deus, ele fica do lado do povo. Sabe qual é o resultado? Sabe quem senta aqui, querido? Nadab e Abiú. Morre aqui, ó. Morre aqui, ó. Foram entregar oferta de fogo estranho, tá? Morre aqui. Gente que morre sem Deus. Filho de crente que morre sem Deus. Esse homem aqui nasceu de novo e está crescendo. Está crescendo. Ele vai chegar à estatura do varão perfeito. Esse homem aqui nasceu de novo e é um infantil na fé. Não cresce. Ele volta todo ano na escola bíblica dominical e pergunta assim: pastor, e quem nem ouviu falar de Jesus, vai para onde? Como é que o índio faz para ir para o céu? Quem nunca ouviu falar em Jesus? Gente, perguntas que são rudimentos da fé. Crente tem que dizimar. Por que eu tenho que orar, pastor? Eu preciso de igreja. Está aqui, ó, nasceu de novo, mas nunca cresceu. Sabe, viu, gente? Olha para mim, querido. Você pensa que você passa por uma prova por quê? Para ser o quê? Aprovado, querido. Não é para ser aprovado? Já viu gente que repete de ano? Pastor, tem crente que não consegue sair da quinta série espiritual. Todo ano está onde? Eu estou na quinta série. Estou na quinta série, estou na quinta série. Querido, Deus quer te mandar para a faculdade, meu. Deus quer que você faça pós-graduação. Deus quer que você seja mestre em Israel, meu irmão. Mas está aqui, ó, não consegue crescer. Você pega a vida dos homens de Deus. Eli, sacerdote em Israel. Logo 1 Samuel é aquele que vai cuidar de Samuel. Ana tem um filho varão, entrega ao Senhor. Está aqui Eli. Um homem que viu os filhos serem execráveis. Ele é um homem de Israel que tem que o quê? Que trazer o povo de volta para Deus. Qual é a figura do pastor? Por que ele tem uma vara e um cajado? Aquela ovelhinha que vai longe, cajado você sabe, né? Aquela vara, que aqui tem uma argolinha, ele puxa a ovelhinha pelo pescoço e volta. E a vara é quando a ovelhinha teimosa, ele vai lá e tem. Não poupe a vara ao seu filho. Aquele homem viu o mal e fechou os olhos porque quem praticava mal era o seu filho. Eu gosto muito desse texto, porque esse texto fala muito comigo. Porque os teus filhos roubaram as minhas ofertas. As minhas ofertas. Deus se incomoda com as ofertas dele. É minha. Não brinca com isso. Sabe quem está aqui? Sabe quem está aqui? Rofini e Finés morrem. A arca do Senhor é levada pelos filisteus. Esse homem cai para trás, quebra o pescoço. Uma mulher que está grávida, uma das filhas do homem aborta. E a mulher grita, e cabode, foi-se a glória do Senhor. Você está vendo que uma pessoa aqui, gente, que fragiliza toda uma herança espiritual. Aqui tem um homem de Deus, aqui tem um homem mais ou menos, aqui tem um homem em crise. Davi sentou aqui, gente, sim ou não? O homem segundo o coração de Deus. Gente, eu gosto de Davi. Eu gosto de Davi. Salmo 18, eu sou apaixonado. Eu ainda vou pregar um ano inteiro sobre Salmo 18. No Senhor eu salto muralhas, eu passo no meio de um batalhão. Eu fico aleluia, quando eu chegar no céu, vou querer dar um abraço em Davi, porque ele me enche de alegria, aquele homem. É um homem, gente, que não é perfeito não, ele senta aqui, ó. Não é perfeito não, mas é um homem cheio do coração dele. Olha, Davi, querido, se tem gente que fala mal de Davi, eu vou dizer para você, Jesus, ele é filho de Davi, ele é descendência raiz de Jessé, ele é o leão da tribo de Judá. Jesus, Davi, ele leva o nome de Davi. O cego Bartimeu em Jericó diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Havia uma promessa de Deus para Davi. E tu, Belém Efrata, de maneira nenhuma é da menor das tribos de Israel, porque de ti virá o Salvador. Ele vai segurar o cetro, o governo está em suas mãos. Gente, Davi é um garoto de 13 anos que se embolou com o urso e com o João. Com o leão, com o João não. João é brincadeira. Gente, ele corta a cabeça do gigante. 1 Samuel 17 diz assim: para onde ele ia, levava a cabeça junto. Se fosse hoje os advogados, o pessoal do Estatuto da Criança e do Adolescente prendia o pai dele. Que história é esse menino carregando cabeça? Leva para cá de detenção aí do menor. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ele quebrou, pastor, todos os mandamentos, Davi, menos um. Qual foi? Ele amou a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com todo o seu coração. Esse aqui é Davi. Aí sabe quem senta aqui, gente? Salomão. Está aqui Salomão, pastor. Salomão, cara de Deus, me dá sabedoria. Ah, é? Pega o primeiro livro de Reis, capítulo 11, vai ler o que aconteceu com ele. Encheu a cidade de ídolo por causa de mulher. Tinha 1000. Aí a mulher, 514, falou assim: ah, amor, teve uma noite de prazeres com Salomão. Benzinho, semana que vem eu tenho que ir lá na minha terra para adorar o meu Deus, lá, Pombagira, lá de Moabe. Faz aqui uma capelinha, vai dar nada. Aí Salomão começa a colocar os ídolos dentro de Jerusalém. Você vai hoje em Israel, você não encontra um ídolo. É proibido, é lei. É lei. Tem uma praça em Tel Aviv, você entra, tem uma figura assim esquisita. Eu falei: o que é isso? O cara falou assim: é uma ave. Eu falei: que é? Uma pomba da paz. Gente, isso é brincadeira, uma forma geométrica, assim, uns triângulos, uns quadrados, retângulos, losangos. Mas por que não? Porque é idolatria. Eles sofreram tanto com a idolatria que eles hoje terminam com aquilo. Salomão, um homem que era inteligente, mas um homem sem temor. Sabe qual é o resultado desse homem aqui, ó? Olha que eu vou te falar. Escolhe bem a mulher que você vai casar. Salomão conseguiu casar mal 1000 vezes. 1000. Sabe qual é o resultado? Sabe quem senta aqui, gente? Roboão foi uma desgraça. Ele destrói o reino do vovô com uma semana de reinado. Sabe o que Deus falou para Salomão? Ele falou assim: ó, porque tu fizeste mal aos meus olhos, eu vou tirar de ti. Eu vou tirar da tua descendência o trono de Davi. Não vou fazer enquanto você estiver vivo, por causa do amor que eu tenho pelo teu pai e de Jerusalém. Mas o teu filho vai perder. Está pronto aqui. Roboão. Guerra civil, confusão. O reino foi para a mão de Jeroboão. Uma desgraça. Constrói um templo em Dan. A Bíblia diz: ah, um só lugar de adoração. Ele vai construir um templo lá em Dan. É por isso que toda a invasão de Israel, todas as invasões de Israel, pode reparar isso, vem do norte. Abacuque, o pastor citou, pega Abacuque capítulo 2, e vem do norte uma nação que cavalga na largura dos seus passos, são como águias, são como lobos ferozes, vão destruir, falando da Babilônia, falando da Síria. Toda a destruição de Israel nunca mais vem do Egito, nunca mais vem da Jordânia, vem do Líbano, vem da Síria, vem do norte. Desobediência. Isso é sério, gente. Gente, o apóstolo Paulo, vamos vir para o Novo Testamento? O apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 3, diz: esse aqui é o homem espiritual. Esse é o homem que busca a Deus, que conhece a Deus. Sabe quem é esse aqui? É o crente carnal. O crente carnal é aquele que diz assim: primeiro eu, depois Deus. Esse aqui diz: primeiro Deus e depois eu. Esse aqui diz: primeiro eu e depois Deus. E esse aqui diz: primeiro eu, depois 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 eu. E lá no fim, só depois, lá no fim é depois eu também, porque eu não quero saber de Deus. Quando você fala de homem natural, está aqui, ó, nunca nasceu de novo. Jesus diz que esse aqui é quente. É quente, gente. Esse aqui é morno. E esse aqui é o que, gente? É a carta
João escreve uma carta à igreja de Laodiceia, diz que Laodiceia, olha, porque tu não és nem quente e nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Pensa uma igreja que causa a Deus náusea, uma igreja morna, não serve para nada, porque aqui, ó, a Bíblia diz que do lado, entre Laodiceia, existe a igreja, um local chamado Hierápolis, e aqui tem outra igreja, um outro lugar chamado Colossos. Aqui a água vem quente, água quente. Você pega gente que tem problema nos ossos, ela é termal, é cura. Quente. A água fria, ela mata a sede. E o morno serve para quê? Mas pastor, aqui não é um homem. Só que quem é frio, ele sabe que é frio. Quem é ímpio, sabe que é ímpio. Ele não fica de fingimento, esse homem aqui é um fingido. Ele está dentro da igreja. Ele diz que é evangélico. Ele diz que é de Deus, mas ele sabe que ele não é de Deus. Jesus chama isso de hipocrisia. A hipocrisia é você fingir algo que você não é. É você usar uma máscara. É você representar um papel. É você ser um personagem. A igreja é uma coisa, em casa é outra. Como se você dividisse. E como pudesse dividir assim, não, eu tenho a parte minha que é santa nas finanças, e a minha parte das finanças que não é tão santa assim. Eu tenho uma parte da minha vida mental e emocional que é santa, outra que não é tão santa assim. Está aqui, ó. O problema está aqui, ó. Eu olho para Davi, e Davi fala, sabe o quê? Para onde me irei do teu Santo Espírito? Se eu subir no céu, só vai estar lá. Se eu descer no inferno, tua mão vai me sustentar. Para Davi, Deus é sustentador. Para Salomão, olha, lembra de Deus no tempo da tua mocidade, porque vai chegar dias que Deus vai trazer tudo a juízo. Para esse cara aqui, ó, Deus é juiz. Para esse aqui, ó, Deus é amigo. Para esse aqui, Deus vai te pegar na curva. Ele não conhece Deus, ele só conhece Deus de ouvir falar. Sabe qual é o resultado, gente? Alguém aqui que está em crise. Eu não vou deixar nem você sentar nessa cadeira aqui, pastor, vai pegar mal. Eu vou derrubar aqui, porque senão você vai querer sentar. Você fala assim, pastor, mas que azar que eu dei, hein? Eu vim na igreja logo hoje. Papai, olha para mim. Você lançou palavra de maldição sobre seu filho. Você lançou uma palavra de destruição que aprisionou o seu filho. Talvez você que está aqui seja vítima disso. Teu pai disse, você nunca vai ser feliz. Tua mãe falou assim, teu casamento não vai dar em nada. Os teus filhos vão ser um problema. Você é feio, você é burro, você não faz nada direito. Uma palavra dessa, saindo da boca de um pai, produz aquilo que tem que produzir mesmo. Sabe qual é o resultado? Um filho que não consegue romper. Um filho que não consegue conquistar. Um filho que não recebeu bênção. Um filho... Por que você acha que Esaú ficou tão zangado com o pai? Por que você acha? Jacó, ele rouba a bênção do irmão e vai embora. Quando Esaú chega, assim, meu filho, eu já dei minha bênção. Gente, é a maldição da bênção tardia. Pai, não sobrou nenhuma bênção para mim. Ele pergunta isso, capítulo 26 do Gênesis. Não sobrou nenhuma bênção para mim, pai. O pai falou, não. Não. Você tem que começar a abençoar já. Pastor, mas eu sou velho, então comece já. Retira as palavras malditas que você liberou. Quando Jesus, quando Pedro nega Jesus, e nega Jesus 1, 2, 3 vezes, não é isso? Gente, Pedro sentou aqui, sim ou não, gente? Sentou aqui. Mas ele nega Jesus. Ele nega Jesus 1, 2, 3 vezes. Olha como é que a gente recomeça a vida da gente. Você acha que Jesus esqueceu de Pedro? O anjo aparece para Maria Madalena, uma ex-prostituta, a qual Jesus tinha expulsado 7 demônios. É domingo, é primeiro dia da semana, e ela chega diante do túmulo e tem um anjo. O anjo fala com ela assim, olha mulher, vai para Jerusalém,
diz aos discípulos e também a Pedro, presta atenção, João capítulo 19, diz aos discípulos e também a Pedro, aquele cabeça dura que está pensando que acabou, que não acabou não, dá para recomeçar. Deus é um Deus de recomeço, gente. Deus, ele recomeça com todo mundo. Deus já começa com Davi, Deus já começa com Jacó, Deus já começa com o profeta Jonas. O profeta Jonas, não vou, vai, não vou, vai, não vou, pronto, joga na água, Deus manda um grande peixe para engolir ele. Pensa um homem de coração duro, vomita ele na praia, só hora depois de 3 dias que está sofrendo. Tem gente que é assim, acha que vai brigar com Deus e vai ganhar. Como? Ele é vomitado na praia, é uma pregação mais miserável que tem. Ainda 40 dias e Nínive será subvertido. Pregação sem amor, sem misericórdia, sem graça, sem oferecer Jesus. Todo mundo se converte, o rei se converte. O rei diz assim: os bois vão deixar de comer, as crianças não vão mamar no peito, o leite da mãe deve ter empedrado. E Jesus diz assim: olha, uma geração má e perversa pede um sinal, mas nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Porque assim como ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará debaixo da terra, mas ao 3º dia ressuscitará. Querido, seu Deus é um Deus poderoso, só que você trata ele como se ele fosse alguém distante. O seu Deus é um Deus que está do teu lado, mas você se esquece dele o ano todo. O seu Deus é um Deus que pode tudo na sua vida, mas você fica duvidando das coisas que ele vai fazer por você. O seu Deus é um Deus que pode restaurar os teus sonhos, mas você é um homem que tem medo de falar com ele. Querido, a tua fé vai, ou você vai até onde tua fé vai. Eu gosto de olhar para Pedro, porque tem muita gente aqui que já negou Jesus. Às vezes da boca para fora, e às vezes no coração. Aqui, gente, está o discípulo. Aqui está o ímpio. Sabe quem está aqui? O fariseu. Alargam as suas franjas, aumentam os seus filactérios, amam os primeiros lugares. Vós, fariseus hipócritas, quereis se assentar na cadeira de Moisés. A gente pensa em Jesus bravo. Acho que o único momento da Bíblia que eu vejo Jesus bravo é em Mateus 23. Eles põem para fora os vendilhões do templo. Jesus está zangado. A minha casa será chamada a casa do meu pai, é casa de oração para todos os povos. Vocês estão fazendo covil de ladrões aqui. Vocês estão roubando o povo. Vocês estão usando a fé para levar dinheiro do povo. Vocês estão engordando o seu próprio bucho. Isso é grave, isso é sério. Gente, você quer lidar com Deus? Vou falar para você. Use o critério de Deus. Sabe por que eu trabalho com libertação, querido? Sabe por quê? Porque o povo não sabe a besteira que está fazendo. Quando falo sobre pai abençoar filho, sobre filho honrar pai e mãe, eu não estou brincando. Eu vejo o tipo de cativeiro que isso produz. Você sabe o que há? Eu vou falar para você que está na internet. Na vida de um jovem homossexual. Você pensa que é fácil ser homossexual? Porque todo pastor diz é pecado e vai para o inferno. Tá bom. Quem que vai tirar ele desse cativeiro? Levanta um aqui que diz: pastor, eu estou ajudando o homossexual a sair. Mas juízo você aponta o dedo e diz assim: esse homem aqui é um pervertido. Sabe o que está por trás de um cativeiro, querido? Um pai ausente, um pai violento, um abuso secreto na infância, uma consagração espiritual maligna. Está aí, o menino está preso. Você acha que eu não sei que você está aqui dentro? Olha para mim aqui. Você acha que eu não sei que você teve relação homossexual? Você acha que eu não sei que dentro da igreja tem gente com tendência homossexual? Tá assim, pastor, assim, ó. É por isso que eu brigo, falo assim: tem que ter o ministério de libertação na igreja. Tem que ter. Você está pensando que é fácil? Ano passado eu e Fabiola fizemos um casamento. O rapaz tratou comigo 2 anos. 2 anos. Ele e a noiva. Véspera do casamento. Fui pregar numa igreja lá não sei aonde. Pensa o lugar onde Judas perdeu as botas lá. O vento faz a curva lá.
Fui lá, a moça falou assim: pastor, eu estava esperando o senhor vir aqui para poder falar com o senhor. O rapaz contou para mim: pastor, eu vou casar, amo minha noiva, mas eu sou homossexual. E tive 25 casos de homossexualismo durante meu noivado. Gente, pensa num menino que foi macho. Macho. Primeira coisa que você vai fazer é terminar o noivado. Mas pastor, eu quero que o senhor me ajude, eu vou te ajudar. Termine o noivado. Você não vai casar debaixo dessa maldição. Termine o noivado. Esse moço, gente, ele saía lá de longe para vir para Curitiba para eu tratar esse rapaz. Ele investiu dinheiro, ele pagava passagem, não cobrava nada dele não, cara. Não é isso não. Ele tinha que tirar o dinheiro dele para vir. Eu quero me consertar. Quantidade de abuso que esse menino sofreu. Primeira coisa que eu pergunto assim: quem é teu pai? Não tenho. Não tem pai. Meu pai abandonou a gente. Meu pai foi ser feliz, deixou a gente sendo infeliz. Esse quadro, esses fundamentos, todos esses cumpriram na vida do menino: abuso, ausência do pai, pai violento, consagração na infância, uma miséria. Uma mãe que queria ter filha menina. Você acha que isso é bobagem? Você transfere a herança espiritual na vida do garoto. Você transfere. 1 ano e meio depois, falei assim: agora você pode ir lá e pedir a mão da moça em casamento de novo. Pastor, ela não quer nem olhar para minha cara. Vai lá e peça a mão da menina de novo em casamento. Trato eu tenho um time que trabalha comigo, pastor, de psicólogas, doutora Annelise Healing. Essa mulher é uma bênção. Uma bênção, uma mulher de Deus. Uma psicóloga que ajuda para mim. Ela me ajuda muito. Eu não trabalho sozinho não, pastor. Libertação não se trabalha sozinho. Um dia eu vou ministrar para vocês sobre retaliação e como é que funciona a guerra espiritual. Você tem armadura, patente e cobertura. São 3 coisas que você precisa ir para a guerra: armadura, patente e cobertura espiritual. Se você não tiver a bênção do seu pastor, esquece. Pastor não quer começar o ministério da libertação. Não comece, você vai se machucar. Ninguém vai para a guerra sozinho. Você precisa de armadura espiritual e você precisa de patente espiritual. Patente você vai ganhando a cada luta, a cada guerra. Experiência espiritual. Um homem que está preso em qualquer tipo de sexualidade pervertida, seja na fantasia, seja na prostituição. Pastor, tem um livro, o chefe da polícia de Chicago, dos Estados Unidos, ele escreve um livro de como ele conseguia enganar todo mundo. Ele traía a mulher dele, era um homem assim na igreja, ele traía a mulher dele, enganava todo mundo, e quando ele foi descoberto, ele botou a culpa na mulher. Ele se tornou um viciado em traição. E ele escreve um livro sobre isso, muito interessante o livro dele, confessando e ajudando as pessoas. Um homem desse, gente, não é safado não, desculpa a expressão. Ele está num cativeiro. O problema é que tem gente que está no cativeiro e não quer sair do cativeiro. Ele está aqui, ele sabe que está aqui, mas ele não quer sair. Em psicologia, tem uma figura chamada síndrome, é uma síndrome mesmo. É quando a pessoa se apaixona pelo inimigo. Em 1967, se não me engano, entraram num banco na Suécia. 5 homens, eles sequestram, eles aprisionam, eles deixam reféns 5 mulheres dentro de um banco. Eram caixas. Eles chegam no início e ali eles colocam bombas em volta delas. São inimigos, querem ameaçar, querem matar. Quando termina 6 dias depois isso, aquelas moças sob pressão, aquelas moças cativas, aquelas moças que dormiram com bomba em volta do corpo, sabe o que acontece? 2 daquelas moças se casaram com os bandidos. É gente que ama o diabo, é gente que ama o pecado. Pastor, o que mais mata na guerra, você está pensando que são as bombas, que são os tiros do inimigo, que são os foguetes? Não são não, gente. Sabe quantas pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial? 38 milhões de pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial, sabe isso? Teatro de Operações Europeu.
Sabe quantas pessoas morreram doentes? Final da guerra, 1918, aparece a gripe espanhola. A gripe espanhola é muito parecido com o vírus do Ebola, que é aquele que deu na África e já foi contido. A gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas em um ano. Mais de 12 milhões que a própria guerra. Vou falar para você. Quem mata não é o diabo. Quem mata é o pecado. O salário do pecado é a morte. Só que a igreja ama o pecado. A igreja ama a indiferença com a palavra de Deus. A igreja não quer sair do cativeiro, porque se você quiser sair do cativeiro, você sai. Se você quiser sair das suas dívidas, você para de gastar, você economiza, você vive dentro do teu padrão de vida, você para de querer ostentar, você para de gastar mais do que você ganha, você sai do teu cativeiro. Você volta a ser dizimista, você volta a ser ofertante, você entrega a tua primícia. As portas, a janela do céu se abre, querido. Que você quer consertar sua família, seja doce. Peça perdão. Peça perdão para sua mãe, para o seu pai. Peça perdão para o seu filho, para sua esposa. Peça perdão para o seu cônjuge. Mas não, eu não abaixo a minha cabeça. Gente orgulhosa, gente que precisa de ajuda e não quer buscar ajuda. Homens feridos que escondem a ferida. Gente, tratam o meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Tratam a ferida do meu povo levianamente. Gente machucada. Está aqui, ó. Sabe qual é o resultado? Aqui, ó. Um filho caído. Uma descendência caída. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Eu vou falar uma coisa para vocês, eu quero pedir perdão, pastor Luiz. Eu não estou na minha igreja. O único pastor que pode exortar a igreja é o pastor presidente. Ninguém mais pode exortar a igreja, ninguém mais. Ninguém. Ele é o pastor presidente. Ele pode vir aqui e falar assim, eu quero retirar essa palavra. Mas eu lanço para vocês uma palavra. Você quer conquista? Que tu obedeça a Deus, querido. Abra mão do seu próprio cativeiro e obedeça a Deus. Eu vou ajudar você mais uma vez. Você quer sentar aqui? É morno isso aqui, gente? O que é que deve fazer com morno? Vai? Não, peraí, vou te ajudar, vou derrubar. Essa aqui é a cadeira certa. Eu vou até sentar, que eu já estou cansado. Para você ver que é fácil. Aqui, ó, como é que é fácil? Ó. Sentei. Aqui não é lugar de gente perfeita. Que você é imperfeito, todo mundo sabe. A fiel corintiana, a raça rubro-negra, todo mundo sabe que você não é perfeito, querido. Davi é esse homem que pecou com Batseba e que matou Urias, sentou aqui. Moisés foi um homem que em Mara, ele acabou com os planos de Deus de levar ele para a terra da promessa. Não entra. Pedro nega Jesus 3 vezes. Eu vou terminar com Pedro então. Pedro pensou que tinha acabado. Para mim não dá mais, já era, eu neguei Jesus. E aí Jesus reencontra com ele em Lucas 21, na praia. E aí está todo mundo na areia. Jesus preparou um peixinho com pão. Jesus tinha ido no McDonald's e trouxe lá uns McFish, pãozinho com peixe. E está todo mundo feliz, porque todo mundo sabe que é o mestre que ressuscitou. E Pedro está calado, como quem diz assim, daqui a pouco ele vai vir para cima de mim e vai soltar a lei em mim. Ele vai falar, Pedro, eu te chamei para andar comigo. Eu ressuscitei a filha de Jairo e não te deixei de fora. Eu subi no monte da transfiguração e não deixei você de fora, Pedro. Pedro, você ia se afogar nas águas, eu te segurei quando você andou sobre o mar. Pedro, eu falei para você que eu tinha te dado a chave do reino. E no momento mais difícil da minha vida, você me negou, Pedro. Mas Jesus não é assim não, gente. Jesus, ele restaura o amor de Pedro. Jesus chama Pedro e diz assim, Pedro, tu me amas? Ele diz, Senhor, eu te amo, então cuida dos meus cordeirinhos. O teu erro não é um ponto final, querido, entenda isso. O teu erro é só uma vírgula.
Deus, Ele restaura a tua história. Pedro, não acabou para você. Um dia, Pedro, você vai pregar no Pentecostes, 3.000 vão se converter. Um dia você vai escrever cartas para a minha igreja, Pedro. Um dia você vai ser crucificado de cabeça para baixo, para honrar o meu nome. Não acabou, Pedro. Pedro, tu me amas. Eu gosto muito desse texto, porque em hebraico, em grego é assim: Pedro, existe o amor ágape, o amor filéu e o amor eros. O amor filéu é aquele amor assim que humano, é imperfeito. Agora às vezes eu te amo, às vezes eu não te amo. O amor ágape é um amor perfeito. E Deus pergunta assim para Pedro: Pedro, tu me ágape, tu me amas? E aí Pedro diz: eu te filéu. Meu amor é meio meia boca, Deus. E ele pergunta a segunda vez: Pedro, tu me ágape? E ele diz: Senhor, eu te filéu. E aí uma terceira vez, como ele tinha negado 3 vezes, Deus fala assim: Pedro, você me filéu. E Jesus muda a palavra. Ele fala: Senhor, tu sabe que eu só sei te amar filéu. E Deus diz assim: então tá bom, Pedro, eu aceito esse teu amor imperfeito, mas eu não aceito você ser 2 caras. Eu não aceito fingimento, porque se você ficar sentado aqui fingindo, teus filhos vão cair lá. Pedro, cuida dos meus cordeirinhos. Hoje é o 11º dia dessa campanha. E a gente, desse 10º dia, ora pelo mês de novembro. O mês de novembro é um mês muito triste no nosso país, onde se celebra a morte. Dia 2 de novembro é dia de finados. E muita gente fica preso em gente morta. Querido, seu pai morreu, a sua mãe morreu, seu avô morreu, a sua avó morreu. Entenda uma coisa: perdoe ele e construa uma vida nova. Você pode fazer algo novo na sua história. Você pode retirar as palavras malditas que foram lançadas contra você. E você pode lançar palavras de bênção sobre você mesmo, sobre a sua descendência. Liga para o seu filho hoje, amanhã, fala: filho, eu quero te abençoar. Filho, eu quero pedir perdão. Netinho, eu quero te abençoar. É tanta reclamação e tanta murmuração. Diga para ele assim: eu errei. Quando eu pequei, eu errei. Quando eu fiz errado. Quando eu te ensinei errado, quando eu não fui exemplo, eu errei. Mas eu quero pedir perdão e quero retirar da tua vida aquilo que não vem de Deus. Você quer conquistar? Porque essa aqui é a cadeira da conquista. Você quer isso? Então vamos orar. Podemos orar? O Ministério de Louvor pode me ajudar aqui um pouquinho? Fique em pé em nome de Jesus. Sobe comigo aqui. Sobe. Pastor Ricardo, pastora Regina, pastora Silmara. Isso. Obrigado. Obrigado. Deus falou contigo hoje, querido? Posso orar por você? Então vou pedir para você sair do seu lugar, pega na mão da sua família, vem todo mundo aqui à frente. Vamos orar juntos. Se você estiver perto da sua família, eu quero que você fique. Então, ó, cadê o filho do pastor? Aqui para cima com o pastor. Cadê a filha do pastor? Cadê? Quero que vocês fiquem com as suas famílias, tá bom? Vem aqui para frente, por favor. Pode vir bem para frente, bem para frente. Tá bom? Hoje nós vamos abençoar a sua vida. Hoje nós vamos quebrar aqui as cadeias, os ciclos de derrota na sua história. Você precisa saber que você é amado de Deus. Você precisa saber disso. Existe uma história de conquista. Chega bem pertinho aqui, para todo mundo poder ficar junto. Você pode fazer isso? Vem pertinho aqui, bem pertinho. Pode vir mais. Vem mais, pode vir mais. Para dar espaço para todo mundo. Vem mais um pouquinho. Isso. Sai do seu lugar agora. Eu vou pedir para você estar com a mão no bolso. Tira a sua mão do bolso. Tá bom? Você pode dar a mão para sua esposa. Pode dar a mão para o seu cônjuge, para o seu filho. Tá bom? Você pode fazer isso? Pastor, eu tenho sua bênção para orar pela igreja, meu querido. Oh, meu querido. Que bom estar aqui. Que bom estar aqui. Diga assim: Senhor meu Deus, a tua palavra não erra. Tua palavra é a verdade.
E eu quero, em nome de Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus, que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou dos mortos, e que está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus de Nazaré, que enviou sobre mim a porção do seu Espírito Santo, sem nenhuma medida. Eu quero, em nome de Jesus, confessar as minhas transgressões, os meus pecados, as minhas iniquidades, a minha mente perversa, o meu coração desviado, porque é do meu coração que sai toda a mentira, o ódio, os assassinatos, os adultérios, as fantasias perversas, os roubos, a idolatria, o desvio. E eu te peço perdão. Eu te peço perdão, porque eu me fiz desviado do Senhor. Eu escolhi caminhos que o Senhor me disse para eu não trilhar, e eu machuquei a minha própria vida. Eu me afastei do Senhor, eu quebrei a tua aliança, eu ignorei o teu testemunho, eu lancei fora da minha vida a bênção que o Senhor queria para mim. Mas hoje, em nome de Jesus, diante da igreja de Deus, diante dos anjos, diante dos seres espirituais, com todas essas testemunhas, eu faço novamente uma aliança com Jesus Cristo de Nazaré. Eu quebro aqui todos os pactos, eu quebro aqui todos os contratos espirituais que eu celebrei com as trevas. Eu faço uma nova aliança, uma superior aliança, no sangue do Cordeiro. E eu anulo e eu desautorizo todo direito de perseguição satânica sobre a minha vida. Satanás, em nome do Cordeiro, diga em nome de Jesus, saia da minha vida, porque o sangue da cruz cobre da minha cabeça até os meus pés, e eu não tenho parte contigo. Eu tenho uma cobertura espiritual, eu tenho uma nova filiação. Eu sou filho de Deus, nascido do Espírito Santo, em santidade e justiça. Eu tenho a vida eterna, e o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Portanto, eu desautorizo todas as armas forjadas das trevas contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha herança. Estão quebrados. O Senhor Deus preparou para mim um caminho de conquista. Esse ano é o ano da conquista, porque eu vou obedecer ao Senhor como eu nunca obedeci, porque eu vou andar na pureza, na santidade e na justiça, em nome de Jesus de Nazaré. Diga amém.